Sigmund Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856, na cidade de Freiberg, na Morávia, atual Tchecoslováquia, que fica a 160 km de Viena, capital da Austrália, onde viveu a maior parte de sua vida. Ele foi um médico neurologista com diversas contribuições para a área da psicologia, da filosofia, da política, entre outras áreas. Dedicou seus estudos à compreensão do mundo psíquico humano. No início de sua carreira, voltou-se para o tratamento das histerias, por meio de um método bastante curioso que aprendeu com o psiquiatra Jean Charcot em Paris. A palavra histeria tem sua origem no grego histera, que significa útero ou matriz. Os pacientes tratados por Freud e Charcot apresentavam um conjunto de sintomas de manifestação física, porém com origens psíquicas, e em sua grande maioria se pareciam e muito com os ataques dos epilépticos. Alguns apresentavam paralisia de membros e até mesmo cegueira. Por meio da hipnose, Freud conseguia fazer o tratamento de seus pacientes, que ao serem submetidos à sugestão hipnótica, se sentiam livres dos sintomas que lhes causavam dor e sofrimento. Entretanto, não muito tempo depois, outros sintomas costumavam aparecer. O retorno dos sintomas e o fato de que nem todos os pacientes podiam ser hipnotizados fizeram com que Freud pouco a pouco fosse abandonando o método da hipnose e desenvolvesse sua própria metodologia de trabalho, o método que conhecemos como associação livre. Por meio da associação livre, Freud pedia aos seus pacientes que lhes relatasse tudo o que lhes viesse à mente, bem como que lhes contassem os seus sonhos. E por meio deste método descobriu que há alguns fenômenos psíquicos que fogem da mente do ser humano, que escapam à mente das pessoas. E foi então que desenvolveu a sua teoria sobre os níveis consciente, pré-consciente e inconsciente. Para entendermos melhor a estrutura mental proposta por Freud, analisemos a metáfora do iceberg. Na parte superior da mente humana encontra-se o nível consciente. Como o nome já sugere, são aqueles conteúdos que estão acessíveis à pessoa, são aqueles conteúdos que o indivíduo tem conhecimento de que fazem parte da sua mente. É composto basicamente pela atenção, percepção e pelo raciocínio da pessoa. Como já mencionado, é tudo aquilo que está acessível na mente humana, é tudo aquilo que o indivíduo tem conscientemente de que fazem parte do seu aparelho psíquico. Na parte central da mente humana, ou na parte intermediária, encontra-se o nível pré-consciente. São aqueles conteúdos que não estão totalmente acessíveis ao indivíduo, aqueles conteúdos que ele não tem total acesso, mas que por meio de um exercício de introspecção podem se tornar conhecidos, como por exemplo algumas memórias ou alguns conhecimentos. Na parte mais extensa e mais profunda do aparelho psíquico humano está o nível inconsciente. São aqueles conteúdos que o indivíduo muitas das vezes nem se dá conta de que estão lá, porque de alguma forma foram escondidos pelo nível inconsciente, por lhe causarem dor, sofrimento e até mesmo culpa. A esse processo de esconder, de ocultar determinados conteúdos da mente humana, Freud deu o nome de recalque ou recalcamento. Isso ocorre para preservar o funcionamento do sistema psíquico humano, para que o indivíduo não passe por um grande sofrimento que vai lhe causar desestabilidade emocional. Freud se opôs de maneira sucinta à tendência psicológica dominante de sua época, que buscavam entender e explicar o psiquismo humano apenas a partir dos conteúdos que a pessoa tinha na mente em um determinado momento. Ele não via nos processos conscientes a essência do psiquismo. Pelo contrário, segundo ele mesmo nos explica, na determinação do psiquismo, os processos conscientes se somariam aos processos pré-conscientes e aos processos inconscientes. Vale lembrar que apesar do nosso sistema psicológico trabalhar de forma a esconder determinados conteúdos de nós mesmos, não significa que esses conteúdos não nos afetem. Apesar de descritos de maneira estática, a estrutura mental proposta por Freud mantém-se em um relacionamento dinâmico e constante. Ao longo de seus estudos, Freud constatou que o sistema psíquico humano é mais complexo do que ele havia proposto inicialmente e levantou a hipótese da existência de outras três instâncias, que são o ID, o ego
e o superego.